Capítulo 509, 10º Trono do Dao do Santo Rei. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Os lobos queriam rasgar a garganta de Li Shang, seus olhos exalavam o mal que a energia ímpura trazia consigo. Enquanto em sua forma pura ela era apenas uma força natural e um estado comum de toda a vida, ou seja, o lado oposto da energia Yang, em sua forma impura ela era carregada com a maior das corrupções. Ao cultivar a forma pura da energia Yin, você apenas entenderia seu próprio lado obscuro, entenderia os seus defeitos e trabalharia em uma aceitação e aprimoramento de sua mente e controle físico e mental, mas quando em sua forma impura, ela apenas destruiria lentamente sua mente, tornando-o ser em algo mau, e repleto de ódio e rancor, direcionados a tudo que estava vivo. Li Shang usava toda a sua força física para lutar. Havia duas forças brutas realmente singulares, a física e a mental. A última era mais visível através do uso do sentido divino, o qual o cultivador era capaz de manipular quantidades absurdas de peso. Alguém no Dao do Santo Rei poderia facilmente levantar 1 bilhão de toneladas. Todavia, em sua força puramente física, o valor era de apenas 1 milhão de toneladas. Contudo, o tempo que o cultivador poderia erguer, usando as duas opções era diferente. Se com o sentido divino o cultivador poderia manter tal objeto levitando por 10 minutos, usando a força física, para levantar 1 milhão de toneladas, o cultivador poderia manter-se por 10 vezes esse tempo. Sendo assim, os socos de Li Shang traziam consigo a capacidade de 1 milhão de toneladas, junto de uma velocidade absurda, o que era capaz de gerar uma energia suficiente para pulverizar uma montanha de 6 milhas de altura. Todavia, o corpo dos lobos era incrivelmente resistente, os golpes de Li Shang causavam danos graves, mas não fatais, sendo assim, a luta era intensa. Em alguns momentos as garras dos animais atingiam a carne de Li Shang mesmo que seu corpo primordial tivesse uma defesa absurda, capaz de suportar golpes de uma arma santificada, as garras destes lobos não deveriam serem taxadas como mundanas. Li Shang tinha cortes profundos em seu peito, e sua mão direita estava quase dilacerada por ter socado continuamente os ossos expostos dos inimigos. Todavia, sua capacidade regenerativa era aterrorizante. O mais surpreendente era que a cada vez que ele se machucava, o ferimento curava-se mais rápido que anteriormente, ou seja, seu corpo primordial era capaz de se adaptar à situação, afinal, tal físico era o mais poderoso no quesito potencial. Diferente de todos os outros, o corpo primordial, bem como a alma e o espírito primordial, não tem nada de superior a um corpo mortal, mas seu poder reside na capacidade de aprimoramento, ou seja, não existe limite para o quão poderoso a trindade da vida que o cultivador tem, possa ser. Atualmente, os ossos de Li Shang poderiam ser considerados tão resistentes quanto diamantes, seus tendões eram tão poderosos quanto cabos de aço e sua pele, apesar de ser macia, era tão resistente quanto alguns dos materiais mais resistentes existentes. Dessa forma, os golpes trocados eram surreais. Conforme o tempo passava, mais e mais lobos vinham e a luta se tornava cada vez mais caótica. 3 lobos se jogaram contra Li Shang, vindo um pela frente e os outros 2 pelos flancos. Suas mandíbulas estavam abertas e eram capazes de engolir o garoto por inteiro. Li Shang rapidamente pulou para o alto, mas quando fez isto, um lobo disparou em sua direção e trouxe sua garra para cortar ele ao meio. Li Shang reagiu rapidamente trazendo sua perna para parar o golpe, mas o impacto o jogou em direção ao solo como um meteoro. Nesse instante, uma dezena de lobos foi em sua direção, sem lhe dar folga. Uma explosão, causada pelo rompimento da barreira do som, foi acompanhada por Li Shang saltando para o céu. No ar, ele rapidamente desferiu dezenas de socos, forçando rajadas de vento contra seus inimigos e por mais simples que pareça ser, o ar em uma velocidade tão alta, era como uma navalha afiada contra a pele dos lobos, os quais tiveram vários ferimentos, alguns perdendo alguns membros.
Li Shang se atirou ao solo e rapidamente começou a mover-se ainda mais rápido, sua força novamente aumentou e seus olhos se moviam a uma velocidade assustadora, lendo cada instante, sua mente se movia a uma velocidade enorme, de tal forma que ele analisava a cada instante, uma dezena de possibilidades de ataque e defesa. Dessa forma, o terreno lentamente começou a ser destruído, animais fracos fugiram e os poderosos começaram a ir em direção ao caos. Não demorou muito e ursos, serpentes, aves e diversas feras demoníacas apareceram e foram contra Li Shang. Mesmo estando no quarto trono do Dao do Santo Rei, tal desafio era quase morte certa. Contudo, para Li Shang, isto era o que ele queria, a capacidade de enfrentar o caos, o medo e o pavor cara a cara, do contrário, quando ele ficasse frente a frente com algo tão terrível como aquele velho, ele não teria muito o que fazer. A batalha começou a se tornar cada vez mais caótica, de tal forma que nem era mais possível ver Li Shang ou os animais, apenas vultos eram vistos ocasionalmente, de tal maneira que apenas com a força física, eles se moviam, pelo menos, 50 vezes a velocidade do som. Aquela era a batalha mais insana que Li Shang já havia enfrentado, os seus golpes lentamente se tornaram mais polidos, seus movimentos mais simples e ele começou a mover seus músculos de forma consciente, usando apenas os quais eram desejados para tal movimento, economizando energia. Seus olhos se tornaram mais afiados, sua mente se tornou mais lógica, seus ouvidos, olfato, tato e paladar se tornaram ainda mais sensíveis. Sua respiração tornou-se concisa, seu coração era capaz de alterar a frequência cardíaca de forma instantânea, seus dedos, ossos, nervos, tendões, veias e todos seus órgãos, começaram a trabalhar para ter a maior eficiência possível. Li Shang começou a perceber que a cada instante ele tomava menos danos, seus golpes eram mais mortais, sua mente tomava decisões melhores de forma mais rápida e precisa. Ele em suma estava usando o poder do corpo primordial, do espírito primordial e da alma primordial. Suas capacidades físicas eram regidas pelo primeiro, a sua mente era o aprimoramento de sua alma primordial, e o espírito primordial era o canal que conectava as vontades do último com o primeiro. Então, uma semana se passou. Li Shang estava deitado em uma cratera imensa, suas roupas quase não existiam mais. Sua pele branca e corpo definido, brilhavam com um brilho que emanava naturalmente do corpo dele. Ao seu redor, haviam grandes quantidades de sangue seco, partes de animais e o cheiro de morte e de carne em decomposição era surreal, mas para Li Shang, nada disso parecia lhe incomodar, já que ele após ficar quase uma semana sem parar de lutar, ele finalmente derrotou todas as feras demoníacas no vale. Totalizando, 3.000 lobos, 800 ursos, 900 serpentes, milhares de aves e vários outros seres vivos. No total, Li Shang matou 10.000 feras demoníacas. Seu corpo estava totalmente recuperado e nem mesmo o menor sinal de dano era visto, mas ele estava exausto. Nem mesmo um dedo ele conseguia mexer. Ele havia adquirido milhares de cristais demoníacos e ele estava relativamente feliz, bem como havia encontrado as pétalas da rosa do ódio a qual ele queria. Ela estava em uma área remota onde parecia ter um ninho de serpentes demoníacas. A luta foi surreal, mas ele conseguiu sair com os cristais e as pétalas. Ele tinha um sorriso, mesmo deitado no chão e sem força alguma. Seus olhos tinham um brilho de poder e determinação, afinal, em 7 dias de batalha constante, 24 horas por dia, sem o menor segundo de descanso, ele conseguiu atingir o 10º trono do Dao do Santo Rei, de tal forma que ele atingiu este patamar de forma totalmente inconsciente, onde foi visto o poder do corpo primordial. Todavia, algo ocorreu, Li Shang virou a cabeça para o lado e ouviu o som de passos se aproximando lentamente de sua posição. A cada passo desse ser, a terra ao seu redor tinha sua vida erradicada, a aura ao redor dele fazia as poucas plantas que haviam no lugar a tornarem-se negras e minguarem lentamente.
Seus olhos selvagens e a presença indescritível do verdadeiro mal, acompanhavam o ser a todo instante, o qual não era outro senão Feayong. Você veio, sorriu Li Shang em direção ao homem, seu rosto não tinha o menor traço de medo de anteriormente. O rosto do velho, Feayong, exalava caos, destruição e Li Shang sentia-se pela primeira vez, presenciando a real possibilidade de morte, mesmo tendo ele a centelha divina da morte, neste instante, isso não tinha o menor valor.